Uma segunda dimensão do trabalho dessas pesquisas tem a ver com um entendimento de que toda essa pujança, essa força econômica das principais cadeias produtivas relacionadas ao agronegócio não podem ser traduzidas mecanicamente como o único fator a explicar o poder desses variados e heterogêneos agentes, né? É que outras dimensões precisam ser acrescentadas à análise. Então, uma delas, dentre vários outros autores, dialogando com vários outros autores, né? Claro que eu não estou criando a roda, foi tentar explorar um pouco o aparato de legitimação dos agentes dominantes do campo, né? Claro que não são todos que usam, mas no artigo está bem explicado, né? Quem que usa e quem não. Bom, um lado dessa agenda tem sido olhar para as imagens desse campo, de que maneiras as imagens ajudam a construir predisposições favoráveis aos pleitos desses agentes. Um outro lado está ligado ao tripé macroeconômico de sustentação justificatória desses atores, principalmente então PIB, balança comercial e empregos, né? Acho que quem teve a chance de dar uma espiadinha no artigo vai notar que ali foi importante fazer uma desagregação entre dimensões analíticas e dimensões políticas do campo do agronegócio para explicar uma das vertentes de uso dessas estatísticas, mas não só delas. Vamos lá, brevemente, eu já parto para o artigo em si, o artigo que eu vou apresentar. O que acontece, segundo eu analisei? A noção de agribusiness, lá criada pelo Davis e pelo Goldberg, ali na primavera de 55, é uma noção super abrangente, é uma noção que procurou dar conta, pelo menos estatisticamente ou de modo contábil, de tudo que estava envolvido com a agropecuária, para frente ou depois dela, em termos se você dividir a economia classicamente lá nos 3 setores, né, envolvendo todos os 3 setores. Isso foi uma ideia muito revolucionária, muito interessante para aquela época, e acho que teve um conjunto de desdobramentos muito potentes em relação a isso. Mas a questão é a seguinte, a questão é que os agentes políticos concertados no campo, embora tenham tentado, tiveram muita dificuldade de conseguir criar espaços institucionais de negociação sistemática, de criação de pleitos políticos conjuntos, de defesa coletiva, com uma parte desses agentes. Eu já vou entrar nos desdobramentos políticos disso. Que se vocês olharem, a montante da agropecuária, os segmentos de insumos, em geral, sementes, agrotóxicos, fertilizantes, passando também por máquinas e implementos, estão muito bem representados politicamente nos vários núcleos dominantes do campo do agronegócio. Aí pega o Conselho do Agro, Instituto Pensar Agropecuária, COSAG da Fiesp, a própria BAG, dentre outros, né? Se vocês olham dentro da porteira da fazenda, a produção, você sabe muito melhor que eu, né? Eu acompanho o trabalho de vocês sobre isso, né? Essa diversificação enorme que existe dentro da porteira, eles dão conta de uma parte muito importante, mas nunca conseguiram, de modo consequente, sistemático, dialogar de maneira mais forte com as representações da agricultura familiar ou as chamadas dos pequenos agricultores, como o MPA, e muito menos com os movimentos sociais de luta pela terra, como o MST, né? Então, mas a grande clivagem, a grande divisão é a jusante da agropecuária, o que é bastante importante para os números do campo do agronegócio, para as estatísticas, porque eles, de fato, têm muita dificuldade de atrair as indústrias de alimentos, sobretudo aquelas de ultraprocessados, onde há maior valor adicionado, maior industrialização, e conseguiram, ao contrário, envolver mais aquelas de não faturados, aquelas mais ligadas às commodities, ou rude, como posso falar, processados de forma rudimentar, né? Então, por isso que eu pus a Ferreiro, ao contrário do gráfico
a imagem anterior é parcialmente colocada. Então, assim, só para resumir, as que eles conseguiram, de fato, integrar nesses núcleos e trabalhar conjuntamente de forma política foram um número minoritário quando você pega aquele amplo espectro de entidades das indústrias de alimento que atuam politicamente no Brasil. No final, eu vou tocar um pouco nisso. Se vocês pegam aqui esses segmentos de varejistas e atacadistas, uma vez conversando com o Décio Zilberstein, ele me falou que até estava presente ali nas primeiras ligações de convites da ABAG ali em 92, 93, para que esse amplo campo de agentes aceitasse estar dentro da ABAG. E ele me contou o quanto que eles foram solenemente ignorados, esses agentes que estavam construindo a BAG, pelos supermercados. Nunca, ou raramente, nunca não é verdade, mas raramente quiseram fazer parte desse concerto político, né? E as entidades que servem alimentos, incluindo os restaurantes de fast food, eles também muito pouco quiseram atuar com esses agentes. Então, por que isso é relevante? E aí entra a ideia de sinédrico-política, né? Quer dizer, você tomar a parte pelo todo. É de que, na mesa de negociação, em Brasília, tendo trabalhado em Brasília, eu vi as estatísticas rodando, os ministérios o tempo inteiro, é que os agentes que chegam lá para disputar políticas, orçamento, para mudar, fazer reforma administrativa entre os ministérios, acabar com o Ministério A, abrir o B, fortalecer o A e enfraquecer o B, fazem um uso muito forte desse aparato estatístico, né? E eles se colocam como representantes desses, por exemplo, pegando o PIB, de 21, as estatísticas variam de 20% a 23% do PIB, que seria correspondente ao que é chamado de agronegócio, né? Isso está baseado na noção original lá de 1955 e mais bem desenvolvida em 57 pelo Davis e pelo Goldberg, enquanto que esses agentes que sentam à mesa têm muita dificuldade de envolver uma boa parte, pelo menos 50% em termos de PIB, dos atores dos quais os números eles fazem uso. Mas, só para partir agora para o artigo mesmo, tem uma inversão que também acontece, que é interessante, que ganha força agora, que é assim, em certos momentos, interessa para parte dos agentes dominantes do campo transmitir uma ideia de superrepresentatividade que é maior do que aquela que, de fato, eles detêm, né? Então, quer dizer, o agro seria tudo, né? Como o artigo, ironicamente, trabalha, né? Por outro lado, quando desinteressa ou quando não convém que certos atores que são também ligados, por exemplo, à pecuária extensiva e são contabilmente inseridos no agronegócio, mas quando, no caso das queimadas, por exemplo, não interessa vinculá-los à imagem desses agentes, eles fazem a extinção. Então, tem uma manipulação classificatória que joga ao sabor do interesse político, né? Quando interessa superestimar, superestima. Quando interessa fazer o contrário, eles fazem também. Quer dizer, essa pecuária extensiva não é agronegócio. Bom, vamos entrar, agora a ideia é entrar um pouco no artigo e para essa segunda parte da apresentação. Aqui eu vou um pouco lançar umas questões que vão sair, acho que eu cheguei a falar no começo, né? Vão sair na Revista Brasileira de Ciências Sociais agora, já tá para sair, assim, nos próximos dias, no máximo algumas semanas. Ele trata, sobretudo, de algumas modificações políticas que houve no campo do agronegócio com o surgimento, principalmente, do Instituto Pensar Agropecuária, a reorganização das relações privado-parlamentares no campo e o quanto que isso desestabilizou várias outras formas de representação que tiveram que se readequar nesses últimos anos. Então, ela não trabalha com o governo Bolsonaro, o governo Temer, mas num espaço de 10 anos, principalmente de 2011 para cá. E quais são os elementos fundamentais? Eu já vou ser um pouco mais pé no chão, mas só para os primeiros elementos. Eu argumento que houve uma migração da atuação política sobre as questões políticas transversais para nucleações intersetoriais amplas. Então, quer dizer, houve um processo de convergência institucional entre a maior parte das entidades proeminentes.
Essa, como eu vou mostrar mais para frente com os conflitos ambientais, essa convergência institucional não implica diminuição de conflitos e nem que não haja diferenciação programática se estabelecendo no campo. Mas eu já vou tratar disso com um pouquinho mais de calma. Há, com isso, um reposicionamento do sistema sindical patronal, né, que é o sistema que o José Graziano da Silva define em uma das obras dele como um primeiro padrão de representatividade no campo, nesse campo da agricultura patronal ou do agronegócio, né? Há também uma rearticulação de parte relevante das diversas organizações dominantes do campo, para além do sistema patronal, uma alteração muito marcada nas relações público-privadas, eu já vou entrar nisso, uma reconfiguração do modo como o lobby no campo é feito e um aprofundamento de dispositivos técnicos. Bom, começar então pelo IPA, que é o grande motor dessas mudanças, né? O IPA, acho que promove, se fosse para resumir, 3 coisas fundamentais que ele aprofunda no campo. Primeiro, ele consegue juntar de modo inédito no campo as principais 45, de 43 a 47, esse número varia um pouquinho, as principais entidades nacionais de representação do campo do agronegócio, tanto da agricultura patronal, quanto das entidades de representação das indústrias, a montante e a jusante. E há agora, desde 2018, o começo da entrada, já houve de 2, de entidades de representação de segmentos terciários também lá dentro. Mas a orientação política fundamental é dada, de um lado, por agentes da agricultura patronal, por outro lado, de agentes das indústrias. Bom, só metodologicamente é importante dizer que essa distinção entre agropecuária de um lado e indústrias de outro, ela é aproximativa, porque quando você observa as entidades, muitas delas, apesar de terem a linha de frente como a única, que é a das usinas, também possui grandes plantações. A única, por exemplo, tem 70% das plantações de cana no Brasil, né? Todos aqueles agentes que estão envolvidos na única. E também, por outro lado, a OCB, como vocês bem sabem, no Sul, atua em todas as funções, né? Primárias, secundárias e terciárias, apesar de ser entendida lá dentro como uma entidade da agropecuária. Então, é uma aproximação que eu faço para fazer essa distinção. No artigo, inclusive, tem uma segmentação entre essas participações relativas para cada um dos principais núcleos atuantes hoje no campo do agronegócio. Em segundo lugar, no IPA, é um aprofundamento da profissionalização técnica. Isso não acontece somente no campo do agronegócio, isso com uma literatura mais avançada da ciência política em relação ao tema, mostra que vem acontecendo em outras áreas também em Brasília, né, em outros segmentos da economia. Quer dizer, a manutenção de funcionários experientes com tempo prévio, vários anos relacionados ao tema, com formação relacionada àquela temática, com dedicação integral a isso também, e vários outros aspectos. E, por último, eu estou analisando isso num outro artigo que eu estou fazendo, há uma reestruturação muito marcante da própria organização, do sistema de operação da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária. Bom, e quais são? Esse aqui é a sala que eu costumava ficar presente acompanhando as reuniões, né? Essa é a principal sala de reuniões lá do IPA. Bom, quais os objetivos fundamentais, então? Ampliar a racionalização do tratamento das diferenças, competições e conflitos no campo do agronegócio. E aí, de que temas que eu estou falando quando eu falo de questões amplas? Logística, infraestrutura, crédito, questões trabalhistas, terras indígenas e de outras populações tradicionais, defesa agropecuária, segmentos não patronais da agricultura, alimentação e saúde, que virou uma agenda, acho que isso interessa diretamente, acho que para vocês, né? Alimentação e saúde, que virou uma comissão agora especializada lá dentro, relações internacionais, imagem e também questões ambientais. Questões ambientais eu vou deixar à parte porque ela abre um flanco de disputas programáticas muito importante que eu acho que se desvia um pouco disso. Mas vamos lá. Há uma procura também por consensos possíveis, quer dizer, um uso de uma série de dispositivos, tecnologias de relações para que
alguns consensos negociados, né, há muitos tapas e disputas, que possam ser encenados como consensos muito bem organizados em arenas dominantes da esfera pública, como no Congresso. E com o fito final de agregar representatividade, recursos financeiros e dispositivos técnicos e ampliar a incidência sobre o Estado. Para falar das comissões, essa, por exemplo, é uma foto da Comissão de Infraestrutura e Logística, né? Essa é uma foto que a Secafé, dos exportadores de café, que fez. Bom, as comissões, elas são tripartites, elas são muito importantes e realmente revolucionam o campo. Por quê? Elas dividem os agentes do campo do agronegócio que estão lá atuando no IPA de acordo com de 12 a 15 temas, macrotemas, que mais lhes interessam, respectivamente. Esses agentes colocam tanto os principais dirigentes políticos quanto as suas forças técnicas para atuarem nesses lugares. E, por exemplo, vamos pegar uma para ficar mais claro, a de alimentação e saúde. Então, você tem a Viva Lácteos, que é das multinacionais de laticínios, você tem a própria Única, defendendo os interesses do açúcar, e a BPA, né, defendendo interesses da BRF, dentre outras, do segmento de carnes. E ali dentro elas sentam sistematicamente para debater e tentar encontrar posições possíveis de consenso. Por outro lado, essas comissões também têm um técnico especializado, ou às vezes dois, que acompanham os trabalhos e recebem as demandas quando há consenso possível entre os agentes e constroem, com conhecimento jurídico e técnico também agropecuário, já as propostas de lei, os encaminhamentos ou discursos justificatórios para serem lidos em plenário, constroem, são agentes que uma parte deles estão contratados full-time, né? E a outra parte é contratada ad hoc. Às vezes se contrata, inclusive, por exemplo, ex-secretário do Ministério da Agricultura, são agentes com uma alta carga de especialização no tema. E, por último, toda a comissão é acompanhada por um parlamentar que se especializa naquele tema. A de alimentação e saúde é acompanhada pelo Evandro Roman, né? E esse parlamentar está em constante contato e ele faz também, por exemplo, definidas as pautas ou os pleitos fundamentais dos agentes privados, ele é um termômetro de que modo os outros parlamentares da mesa diretora da frente parlamentar e os parlamentares para além da frente podem reagir ou não àquele tema. Então, ele é um agente que ajuda a colocar o pé no chão, a ver o que pode prosperar, o que não pode, né? E traz elementos também e se responsabiliza, quando há acordo, a defender, junto à mesa diretora da bancada, junto ao seu partido e a outros agentes do Congresso, essas medidas, né? E também com relação ao Executivo, claro. Bom, então aqui, quais os desdobramentos, antes de falar do que acontece com as outras organizações do campo com o nascimento do IPA em 2011? Nascimento em 2011, mas principalmente com a consolidação do IPA a partir de meados de 2010. É a criação de um novo padrão de organização dos agentes privados e representação deles em relação ao poder público. Aqui eu estou dialogando diretamente com um texto, um dos poucos textos mais políticos do José Graziano da Silva, em que ele fala de dois padrões, né? Um primeiro padrão histórico de representação no campo do agronegócio, que era do sindicalismo patronal, que depois, com o processo de constituição dos CAIs, seja na leitura do Alberto Passos Guimarães, que era por integração técnico-produtiva, essas soldagens nas cadeias, seja pela interpretação do Guilherme Delgado, que era mais de uma integração de capitais, mais de ordem financeira, um pouco mais para frente da leitura que o Alberto Passos Guimarães fazia, mas a verdade é que houve uma especialização do lobbying para representar cada um dos CAIs, cada uma das cadeias que se desenvolveu então. Juntamente à criação da OCB e do fortalecimento do cooperativismo agropecuário, agroindustrial, melhor dizendo, houve uma desestabilização dessa centralidade do sindicalismo patronal, né, que
que se vai enfraquecendo ali até atingir uma crise tremenda ali no processo da Constituinte, nos anos 1980, e se aprofunda essa fragmentação política entre várias das representações durante os anos 2000 no campo do agronegócio. O entendimento, então, o meu argumento é de que a criação do IPA, implicando todos esses processos que implicou, ele, pela primeira vez, junta numa entidade dominante no campo um conjunto de entidades que estavam atuando separadamente, ou que tendiam a se encontrar mais para atuar naquelas duas pautas clássicas da agricultura patronal, que era disputas por crédito, para não pagar crédito, para postergar ou perdoá-lo, né? E, por outro lado, para enfrentar os esforços por reforma agrária. Mas, quer dizer, há uma atuação necessária a partir do final dos anos 2000 que começa a envolver temas muito mais amplos e questões que iam muito além dessas duas, né? E sobre as quais a frente parlamentar tinha uma atuação muito mais defensiva, muito mais fragmentada e muito menos eficaz, né? Então, a ideia de que com o IPA e a reorganização que ele promove, passa a ser cada vez mais frágil do ponto de vista político, de atuação junto ao legislativo e ao executivo no Brasil, no campo do agronegócio, você atuar com entidades individuais, fosse mesmo com a ProSoja ou com a própria CNA. Então, esse processo, há uma migração, melhor dizendo, assim, de forma resumida, então, das entidades mais fragmentadas para essas entidades super representativas. E o IPA não é o único caso, isso que vai ser interessante de mostrar. Então, eu tenho usado, diferentemente até da tese, nesse artigo aí na RBCS, a ideia de concertação política do agronegócio para marcar essa configuração histórica específica que surge nos anos 2010, a partir da criação do IPA. Então, a ideia, também dialogando com o Graziano da Silva, é de uma configuração histórica, historicamente situada, de relações de convergência no campo do agronegócio. Essa convergência ela não é programática, os conflitos de fato são muito grandes, mas ela é institucional, organizacional. E as características são intersetorialidade muito forte, então não faz sentido mais se pensar, por exemplo, numa atuação dos, entre aspas, ruralistas, né? Há muito tempo está bastante para além disso. Alta institucionalização dos agentes e dos seus trabalhos, um caráter privado estatal muito dinâmico, quer dizer, você antigamente tinha uma relação, muitos dos entrevistados me contavam, precisavam agir, a CNA precisava agir, entrava tete a tete com cada um dos parlamentares com os quais ela tinha relação. Hoje isso se dá em bloco, semanalmente, de forma sistemática. A sistematicidade, que é o último elemento da concertação, segundo eu defino, ela é essencial, porque os agentes se encontram diariamente para atuar. Isso é muito diferente do que acontecia na BAG, tinha encontros mensais, às vezes bimestrais, de fato uma operacionalidade muito frequente, né? Então, só para matar essa questão e ir para o reposicionamento que acontece em relação às outras entidades. Quais são as ideias principais? Há um reposicionamento do unitarismo sindical e da representação por cadeias e cooperativas. Elas não se extinguem de maneira nenhuma, mas elas são recicladas no campo. Há uma reversão da fragmentação organizacional, mas não da diferenciação programática, como no campo ambiental, como na agenda socioambiental, né? Quer dizer, não a eliminação de conflitos, mas a consolidação de dispositivos para sua racionalização. O que funciona em certos pontos não funciona em outros. Estrutura de ação política edificada para liderar ações em questões políticas amplas. Esse é um elemento muito importante. Então, essa estrutura do IPA e dos outros órgãos que vão ser criados, como o Conselho do Agro, que a CNA cria em resposta ao poder do IPA, eles são focados nos temas amplos, transversais. Então, eles não são usados para racionalização de temas da cadeia do leite, ou da soja, ou da cana, né? Essas cadeias continuam tendo canais específicos de tratamento setorial de cada um dos CAIs. Essas instituições, elas atuam sobretudo com essas questões transversais, né? Quer dizer, infraestrutura e logística, direitos territoriais indígenas, questões trabalhistas, né? E entre outras. Há uma reorganização muito marcada das relações privado-estatais, inflexões na FPA,
eu vou acabar que não vou conseguir falar muito dessas inflexões na FPA. Eu já fiz uma boa parte da análise, já está quase escrito, mas acho que não vai dar tempo. Uma ampliação da eficácia política, a gente vê de agentes que sempre foram muito relevantes politicamente falando, mas passam a ser a mão decisiva para processos de impeachment ou processos de defesa contra, no caso do Temer, contra a denúncia, as duas denúncias da PGR. Então, uma centralidade, portanto, no processo político nacional como jamais se havia visto, né? Principalmente quando se pensa no espectro mais amplo de articulações que passam a envolver também os evangélicos e a bancada da BAL. Né? A CNA, diante de tudo isso, precisa reagir. No artigo eu conto um pouco esse processo que envolveu também a ida da Cátia Abreu, que no momento era presidente da CNA, para o Ministério da Agricultura durante a gestão Dilma, e o quanto isso causou uma série de disputas internas dentro do campo e acabou empurrando a CNA para um certo ostracismo político, que a CNA já não tinha uma representatividade tão forte no campo, né, embora seja muito relevante, né? Bom, de todo modo, acho que eu não vou conseguir entrar para não tomar muito tempo do diálogo, que eu acho que vai ser o mais legal de a gente fazer, né? Mas a ideia é a seguinte, a CNA, a partir de 2016, com o João Martins, que é o novo presidente, vindo ali da Federação da Bahia, ele cria o Conselho do Agro. O Conselho do Agro é uma entidade também super abrangente, com representação intersetorial, montada, edificada para contrabalançar o poder do IPA no campo, né? Para retrazer um certo prestígio político, uma certa incidência, influência, principalmente junto ao executivo e um pouco menos junto ao legislativo. Né? E é interessante que se nota que tanto no IPA quanto no Conselho do Agro há uma tendência à especialização no tratamento de temas amplos. Então, no Conselho do Agro, todas as vezes é uma entidade que fica relacionada e fica responsável por fazer o tratamento dos temas, né, que lança um assunto a ser discutido, e há um desincentivo total ao, por exemplo, a cadeia das frutas trazer o seu assunto para ser discutido, e sim um estímulo para que questões que envolvam a todos sejam trabalhadas a cada uma das reuniões. Isso virou mesmo uma coisa extremamente importante, uma racionalização dos tratamentos políticos para garantir que esses agentes estivessem todos interessados a atuar ao mesmo tempo, conjuntamente. Né? Fiesp, eu acho que é importante dizer que a Fiesp foi bastante relevante no campo do agronegócio, continua sendo, mas foi muito mais nos anos 2000. Ela chegou a ser o principal núcleo ali, quando o Roberto Rodrigues sai do Ministério da Agricultura e vai para assumir a presidência do COSAG, né, o Conselho Superior do Agronegócio da Federação Paulista. Com a chegada do IPA e o próprio reposicionamento da CNA com o Conselho do Agro, a Fiesp perde muito prestígio, perde muita incidência. Ela continua, naturalmente, tendo, pela própria força das indústrias do Estado de São Paulo, uma voz relevante, mas ela é hoje uma entidade que está em um segundo plano de representação. Então, quer dizer, aquelas duas primeiras que eu anunciei estão em primeiro plano, são os núcleos dominantes no campo. Né? A Fiesp então, forçada a sair um pouco de São Paulo e a começar a estar mais presente nos fóruns do agronegócio sediados em Brasília. Né? Então, não é à toa que, em 2018, a Fiesp se associa com a CNA para escrever a principal carta política do campo aos presidenciáveis, né? Agora há 2 anos, né? Há menos de 2 anos, e também se afilia formalmente ao IPA, passa a integrar o Instituto Pensar Agropecuário, contribuindo mensalmente com os valores que são cobrados para poder haver a participação completa lá. Mas o que é interessante notar é que, durante os anos 2000, era muito comum se ouvir falar da atuação da AproSoja, da Abrapa no algodão, ou da CNC no café, e o que acontece é que essas próprias representações por CAIs, né, ou pela parte da agropecuária nos CAIs,
que opera para fundar, juntamente com indústrias, esses núcleos mais amplos, né, principalmente o IPA, e passam a ter sua atuação principal lá. Então, de fato, migram sua atuação de uma agenda um pouco mais individualizada, mais fragmentada, para o tratamento das questões amplas nesses fóruns mais super abrangentes. Há um elemento, tanto no IPA quanto na Fiesp também, mas principalmente no IPA e no Conselho do Agro, que é de atuação em bastidores. Então, é muito difícil fazer o trabalho de campo. Eu tive que insistir muito para poder assistir reunião no Conselho do Agro. Foi super difícil entrevistar o presidente da CNA e também não foi fácil, demandou bastante insistência para eu conseguir começar a frequentar e fazer o trabalho de campo sistemático dentro do IPA. Então, são estruturas, inclusive fechadas em grande medida para a imprensa, em que se procura, de fato, trabalhar num espaço mais fechado para anunciar os consensos possíveis publicamente. É claro que isso não funciona tão bem para tudo, né? A gente está vendo agora na agenda ambiental que ali esse processo se implodiu. Mas a gente tem que lembrar que a agenda ambiental é uma das mais importantes, mas há pelo menos outras 10, 12 que são muito importantes também, e sobre as quais esses agentes têm conseguido segurar dos olhos públicos os seus conflitos, né? Quer dizer, os conflitos estão muito além da agenda ambiental, mas eles pouco aparecem. Bom, falando em conflito, né? Agora eu vou falar um pouco dos agentes que tem, o artigo aponta para isso, né? E abre para os próximos artigos, para os conflitos que esse sistema encerra também. Por um lado, com a atuação hábil do então candidato Jair Bolsonaro, com bases do chamado ruralismo, um segmento que, principalmente aqueles de mais extrema-direita no campo do agronegócio, aqueles com relações de conflitos distributivos com as indústrias mais aguçados, os produtores mais extensivos da pecuária, ganharam uma certa relevância, como acho que é fácil de observar, né? E por relações pessoais e também políticas, o Bolsonaro, o Naban Garcia adquiriu, junto com ele ao DR, uma certa proeminência para uma entidade que já tinha sido, em larga medida, defenestrada do campo do agronegócio. Era uma entidade que não tinha trânsito no IPA, tinha dificuldades diretas de relacionamento com a CNA, com a Fiesp e com a BAG. Quer dizer, uma entidade que estava no quarto, quinto escalão de importância, de influência, né? E foi interessante que o Naban tentou se colocar como super representativo do campo do agronegócio, a CNA e o IPA reagiram muito fortemente, disseram que não, né? Mas existia a necessidade de acomodar o Naban. E o Naban, eu entrevistei muita gente sobre isso naquela época, e havia diferentes posições. Então, havia entidades que atuam no IPA e no Conselho do Agro que achavam ridícula a admissão de uma pessoa como o Naban para representar um segmento que já tinha se modificado muito, que estava muito para frente das pautas que ele defendia, enquanto que outras entidades, inclusive algumas de segmentos bem modernizados da agropecuária e das indústrias, achavam boa a ideia porque ele tinha sido incluído subalternamente justamente na pauta agrária, na pauta fundiária, que era aquela com a qual ele convergia com a maioria dos interesses dos agentes dominantes do campo do agronegócio. Então, quer dizer, não Naban para falar de Acordo de Paris, nem para falar de fusão ministerial, que isso não interessava para os agentes dominantes, mas sim para fazer um ataque aos direitos indígenas, para isso interessava. A ABAG. A ABAG, nesse processo todo, a ABAG nasceu ali em 93 com a tentativa de ser a entidade representativa do campo do agronegócio. O sonho do Negro de Araújo era bastante abrangente, né? Mas ela nunca conseguiu. Ela foi vista desde o começo como uma entidade a mais, que tenderia a competir com as outras instituições do campo. A ABIA, por exemplo, da alimentação, nunca reagiu muito bem ao posicionamento destacado da ABAG na esfera pública, e a ABAG sofreu um processo que implicou o seguinte, que ela passou a ser uma entidade muito mais de empresas
do que de entidades. Isso diminuiu severamente a capacidade de representação dela, né? Porque, por exemplo, você pode ter a Cargill na ABAG, mas você tem a Abiov, que representa a Cargill, a COFCO, a Bung e a AMAG e várias outras, atuando com uma posição consensuada das trades no IPA, né? Então, de fato, a ABAG se ressituou e nesse processo ela acabou, isso também teve a ver com o processo de mudança na presidência, mas já aconteceu antes da mudança, eu acho que até influenciou para o perfil do próximo presidente que viria a ser chamado. Como que eu posso dizer? Ela acabou adotando uma linha mais progressista na agenda socioambiental, né? Principalmente na ambiental do que na sócio, nessa parte aí que, né, infelizmente acaba se dissociando, porque a defesa dos direitos das populações tradicionais não caminha com a mesma coerência que a defesa, por exemplo, de alguns temas ambientais caminha, né? Então, isso mostra, inclusive, uma contradição de alguns dos documentos que a entidade lança, né? E eu acho que essa é uma das questões principais que está surgindo agora também, nessas formas de resposta, nessas respostas muito diferentes que há das entidades para dizer que estão lidando com a crítica internacional, né? Então, tem uma série de manipulações aí, cedemos em que aspectos dessa pauta socioambiental, em que outras a gente deixa de canto e ninguém vai perceber tão bem, ou partes menores da opinião pública vão perceber, e aí a gente consegue passar boiada. Mas o que é interessante é que a BAG, nesse reposicionamento também, ela perdeu força, mas também acabou virando, ao mesmo tempo, uma entidade mais proeminente de avanço de uma agenda mais responsável no meio ambiente. E a BAG passou, nesse processo, a liderar a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. A coalizão é formada ali entre 2014 e 2015 e provoca uma clivagem muito importante no campo do agronegócio. Eu estou escrevendo um artigo agora sobre isso, que fica muito evidente o quanto que a coalizão faz uma provocação programática bastante interessante, mas também não deixa de trazer um conjunto de contradições que ela vai sanando ao longo dos anos, a partir de 2015, mas que ainda precisam avançar. Mas isso talvez fique para um outro momento para discutir. Então, assim, dentre várias coisas que eu estou trabalhando agora, e aqui eu encerro mesmo, são um artigo que está para sair, já estou trabalhando nele há um ano já, mas ele agora está quase pronto, que é um pouco explicar essas clivagens socioambientais que têm acontecido no campo do agronegócio. Então, uma primeira coisa é além da classificação binária entre os modernos e os atrasados, entre os responsáveis ambientalmente e os não responsáveis, porque o que o campo mostrou para mim é que há muita atuação de bastidores numa certa direção e uma atuação pública em outra, de algumas entidades. Então, a diferenciação vai para pelo menos 4 ou 5 tipos de posições e não só para 2. Então, é um pouco isso. E o processo de multiafiliação, que o Graziano chama, ou de multirepresentação, que a Regina Bruno também nomeia, ajuda muito nisso. Então, a entidade está na coalizão, defende uma posição ambientalmente super interessante com relação ao desmatamento, por exemplo, e atua nos bastidores no IPA para promover iniciativas que caminham na direção contrária da evitação do desmatamento. Então, é isso que eu quero explicar um pouco mais, separar os vários joios dos vários trigos, né? Também chamando a atenção para a seguinte coisa: há diferenciações históricas de como que as diferentes entidades do agronegócio vão tendo que reagir a esse tema ambiental, e também agora em que isso se aprofunda, né? E para isso, eu acho que o que eu acabei de falar com relação ao IPA, o Conselho do Agro, a Fiesp, é importante entender também a força relativa de cada uma dessas entidades. Que às vezes uma entidade muito pouco representativa, mas que tem uma voz, assina uma coluna no jornal importante, passa para a opinião pública a ideia de que não, há 2 forças iguais disputando aqui no campo, então o campo está rachado, meio a meio, né? E não é verdade. Outra coisa é que na agenda socioambiental há diferentes subtemas, e cada um desses subtemas, isso que foi muito interessante que eu fui acompanhando lá. Por exemplo, defesa da implementação ou novas anistias no Código Florestal. Isso promove uma certa divisão lá dentro do IPA. Desmatamento é outro tipo de divisão, são outras entidades. Apoio aos SALES é uma terceira divisão. Então, cada subtema ambiental repõe novas alianças e
faz surgir novas contradições. Não é uma coisa dada assim, as entidades de um lado são assim, as outras de outro lado são assado, né? Então, bom, a ideia, para resumir, é fazer uma análise dos avanços que há avanços importantes nesse campo, há entidades que estão muito à frente nesses processos e estão promovendo mudanças tanto programáticas quanto técnicas muito importantes, né? E muitas manipulações também, né? Uma outra agenda, e eu estou encerrando mesmo, é das indústrias de alimentos. Aqui é uma relação, foram alguns convites da Organização Pan-Americana da Saúde e também da Fiocruz para analisar um pouco como que as indústrias de alimentos estão se organizando politicamente na última década, como que também está acontecendo em vários processos de fragmentação e convergência política e de modificação institucional, e de que modo elas têm atuado contra a agenda da alimentação adequada e saudável. E aqui, infelizmente, há muito mais unidade programática entre as indústrias, por exemplo, na contestação dos ultraprocessados, da ideia de ultraprocessados, mas de defesa do seu consumo, né, do que há na agenda ambiental. Eu tenho analisado, por exemplo, a criação da Viva Lácteos, que acontece ali em 2015, a própria ABMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, que em número de entidades passa a ser mais representativa do que a própria ABIA, né? Um pouco como que essas entidades disputam e também convergem em várias agendas, né? Inclusive, elas têm caminhado nos últimos 2 anos para atuar juntamente ao IPA. O IPA ficou tão forte que até as indústrias de alimentos que não costumavam historicamente atuar de forma política com ele, está começando a agir. Não à toa que a Frente Parlamentar de Alimentação e Saúde é criada em 2019 e também a Subcomissão de Alimentação e Saúde dentro da CAPADR, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, é criada.